Está no ar Amor de Novela Podcast e o tema de hoje é O que é o amor? o que é o amor? Eu acho que vamos começar falando uma coisa, que é assim, eu estava assistindo um podcast, eu acho, que era um outro podcast, e eles fizeram uma pergunta, que era assim, se você perguntar para um grupo de pessoas que estão em um relacionamento, se você perguntar, por exemplo, você a ama? Aí você vai falar, sim, eu a amo. Sim, eu a amo. Né? Você o ama? Sim, eu amo. Mas se você perguntar, você se sente amado? Ou você se sente amada? Eu acho que não vai ser todo mundo que vai responder sim. Vocês entenderam o que eu falei? Não, entendi, porque depende do ponto de vista da pessoa, né? O que é o reconhecimento. Aí ela tá querendo reconhecimento, né? Eu acho e aí já distorce o sentido do amor. O que é o amor? É muito pessoal. Exatamente. Depende muito da sua vida, das suas experiências, das suas vivências, das suas crenças. E existem outras questões também, mas o que vocês acham? Eu acho que não se sentir amado, primeiramente, é uma questão pessoal, é uma questão de não digo problemas, mas é realmente você se autoconhecer. Se a gente se conhece, se a gente, né, se cuida, e quanto mais a gente vai para essa jornada interna, mais a gente vai descobrindo o que é o amor pessoal. Né? E para a gente se sentir amado pela outra pessoa, a gente precisa primeiro se amar. Então, acho que a pessoa que fala que não se sente amada, primeiramente, ela precisa entrar nessa jornada pessoal para que ela descubra o que é o auto-amor. Para que ela, primeiramente, se ame. Né? A gente primeiro se ama para depois ser amado. A gente primeiro se sente amado por nós mesmos para depois se sentir amado pelo outro. E primeiro que eu acho que a gente não tem que nem esperar ser amado pelo outro. A gente tem que destruir, descriar todas as expectativas que a gente tem sobre o outro e focar a nossa vida na gente, sabe? No pessoal mesmo. Que é para isso que a gente está aqui. Mas aí entra a questão do tipo, eu sei o que é o amor? O que é o amor? Né? Para eu falar, eu me sinto amado, mas o que é o amor? O que isso representa para mim? O meu ponto de vista é que nessa realidade as pessoas não sabem o que é o amor. Exatamente. Nós temos uma noção do que é o amor. Como eu li uma vez um livro, o que traz um pouco mais de proximidade ao amor incondicional, verdadeiro, aquele amor, quando a gente fala que é o amor puro, é o amor da mãe. Né? Esse é uma gotinha do que, uma amostra do que é o amor divino, o amor incondicional. Mas não chega nem perto ainda, porque existe julgamento. Tá? É muito difícil você ver uma mãe e um pai que não julguem um filho. E é normal, gente. Nessa realidade, a gente aprendeu a julgar. Né? Se julga um filho, julga também muito mais os outros, né? Sim. Que estão fora do seu, imagina, um filho. Mas ela mesma também. E tem também o auto-julgamento. Por isso que eu acho que enquanto a humanidade estiver no julgamento, ela não vai entender exatamente o que é o amor, porque o amor, ele é o não julgamento. É isso. Acabou. Brincadeira. Aproveita essa pausa para curtir, né? O microfone. Aproveita essa pausa para curtir, compartilhar, enfim, ajudar a gente aqui a expandir mais esse podcast. Na minha opinião, acho que o amor é uma conexão de várias coisas, né? E cada pessoa ela vai sentir de uma forma diferente. Foi igual a Gisele falou, foi bem colocado, né? Mas eu ainda vou ser mais profundo, né? Eu vou colocar, para a gente tentar entender o que é o amor, eu vou usar o exemplo de um cachorro, né? Um cachorrinho. Quando eu vejo um cachorro demonstrando aquele sentimento pelo dono, eu vejo ali o amor, sim, que é o único ser que é capaz de dar sua própria vida pelo seu dono. Né? Então, por ali a gente começa a entender como a gente está distante do que é o amor verdadeiro, né? E é muito peculiar que cada um vai manifestar de várias formas, né? Existe o amor fraternal, o amor familiar, né? O amor divino. Então, assim, eu falo por mim, por experiência própria.
o que eu sinto pelos meus filhos, eu vejo que é um amor verdadeiro, porque o que eu faço por eles, eu jamais faria por mim. Né? E eu vejo que algumas coisas eu ainda faço por eles, porque se fosse por mim eu já tinha parado, já tinha desistido há muito tempo. Então assim eu começo a entender o que é o amor verdadeiro. Né? E eu até comento com algumas pessoas, né? O Leandro, por ser pai também, eu acho que ele vai entender mais o meu ponto de vista. Né? Que eu falo assim, relacionado ao amor, não desmerecendo quem não tem filho, mas você começa a entender muito mais quando você é pai, quando você é mãe, porque muda. Porque tudo que você não faria por você, você faz por um filho. Né? Então eu comecei a entender mais ou menos a partir daí. Né? Muitas coisas que eu não teria coragem, não faria por mim, eu faço sem pestanejar pelos meus filhos. E muitas vezes eu faço simplesmente pelo fazer. Né? Eu não espero reconhecimento, eu não espero que eles entendam, simplesmente a gente faz pelo sentimento de fazer, né? É incondicional, a gente não consegue medir, não consegue saber até onde a gente consegue ir, mas mesmo assim ainda é muito distante do que é um amor verdadeiro. E por isso que eu usei esse exemplo de poderia ser qualquer outro pet, né? Mas como eu gosto muito de cachorro, eu usei esse exemplo, né? E você vê aquele sentimento do animalzinho pelo seu dono, ali é um amor incondicional, né? Por mais que você julgue ele, por mais que algumas pessoas maltratem, mas simplesmente o pedido de perdão e chamar, ele esquece tudo e tá tudo certo. Né? E é igual eu coloquei, ele é o único ser que coloca a vida do dono acima da vida dele. E entra no que a Gi falou, né? O não julgamento. O cachorro, ele não julga, Exatamente. cara. E pode ser qualquer dono, o cara mais perrapado, o cara mais filha da mãe, o cachorro vai estar lá com ele. Morador de rua, você vê? Morador de rua, ou nem isso, às vezes o cara é um sacana mesmo, um bandidaço, um cara, sabe? E o cachorro tá lá, sem julgamento nenhum. Então, você pode ser rico ou pobre, eu observo muito essa questão, assim, a forma que eles passam, né, os animais passam o amor, que ali a gente começa a ter uma noção do que é o amor verdadeiro, porque a gente não tem nem ideia do que é, né? Com nossos julgamentos, com nossos pontos de vista, a gente acha que ama, então a gente acha que aquilo é o amor, mas é totalmente diferente. Aí eu coloquei o meu ponto de vista, né, sem julgamento, mas eu coloquei que eu comecei a entender o que é o amor a partir do momento que eu virei pai, que a partir dali eu comecei, mesmo com as minhas limitações, com meus julgamentos, mas eu me coloquei numa situação onde eu faria coisas que por mim eu não faria. E comecei a fazer sem pensar em ter qualquer reconhecimento, simplesmente pelo ato de fazer. Né? E eu acredito que você, muitas vezes, se sentiu nessa situação, né? Sim, sim. E é muito louco isso também, porque aí entra na questão do amor que a gente tem pelo nosso filho, muitas vezes da gente falar não, né? Que às vezes a gente julga muitas vezes Deus, Deus, se Deus fosse bom, se Deus me amasse, eu não estaria passando por isso. Sabe assim, entra muito no julgamento, né? Nossa, tem muito disso daí. Se Deus, às vezes a pessoa está passando por alguma... Se Deus existisse mesmo, tem muito ateu que fala isso, se Deus existisse mesmo, não teria fome, não teria desgraça. Né? Eu acho que assim, tudo que acontece na nossa vida é para um aprendizado. Tudo. Não que a gente precisa passar por isso, mas se você tem um livre-arbítrio de escolher isso, de escolher o sofrimento, de escolher ser feliz. E aí, às vezes, eu colocando isso com a minha filha, por exemplo, às vezes ela vai para o hospital e ela tem que tomar uma injeção, e ela tem medo de injeção. Vai doer a injeção. Ela fala, pai, vai doer a injeção, eu não quero tomar. Eu falo, não, você vai ter que passar por isso. Você consegue entender essa colocação do amor? Por amar você, eu quero que você sinta essa dor. Sabe assim? Isso vai salvar a sua vida? Essa injeção, ela vai te curar? Vai te trazer um benefício? Então eu quero que você sinta essa dor. Então eu acredito que esse é um amor de pai, de minha filha, eu quero fazer isso, isso, isso. Não vai fazer, porque eu não acho que isso vai ser uma contribuição para você. Sabe assim? Eu acredito que muitas vezes o não, ou deixar ela passar por uma dor, isso faz parte do amor também.
Não sei por que me veio isso, mas veio uma questão de Deus, cara, que muitas vezes a gente julga o amor de Deus quando você falou de pai, me veio isso. O quanto que Deus tá ali, né? Que nem, minha filha, ela vai passar por essa dor na injeção. Vai passar por essa dor, mas eu tô ali com você. Eu tô segurando na sua mão, eu tô te dando força, você vai passar por isso, mas eu tô ali com você. Isso é um amor. Entendeu? Pai, eu não quero, eu tenho que fazer, eu não quero fazer. Você vai fazer. Você vai fazer. Você vai passar por isso, você vai sofrer, mas é para um aprendizado. E eu tô aqui com você, eu tô aqui te dando força. Então, esse também é um tipo de amor que eu acho que chega próximo, nem perto, né, de Deus, mas Então, mas é um amor segundo o seu ponto de vista. O meu ponto de vista. Porque o seu ponto de vista de que aquilo é bom pra ela, mas não que seja bom pra ela numa visão geral, entendeu? Mas existe, assim, o seu ponto de vista lá, da sua educação, das suas crenças, dos seus valores, de que aquilo é bom e que se você levar ela por esse caminho, você tá levando ela pelo caminho certo. Mas isso é de acordo com os seus pontos de vista. Não é de acordo com, sei lá, porque eu acredito que eu não sou mãe, tá? Entendo perfeitamente o que vocês estão falando, mas eu não sou mãe. Mas eu acredito que hoje a gente está num momento de que o ser humano, ele precisa expandir a sua consciência. Ele precisa aprender a ter consciência e não seguir o ponto de vista de outras pessoas, os valores de outras pessoas, principalmente não, no caso dos pais, né? Porque a gente aprende os nossos valores e as nossas crenças primeiramente com a nossa família e com os nossos pais. Os pais hoje, eles têm um papel muito importante na parte de levar essa consciência para as crianças. Só que praticamente ninguém sabe fazer isso. Ninguém sabe. Ninguém sabe fazer uma pergunta para a criança e mostrar para ela que ela pode ter a consciência da escolha dela e de que a escolha dela vai criar a realidade dela. Que pai e mãe hoje fala isso para o filho, fala isso para a criança. Não, você tem que fazer dessa forma porque essa forma é a certa, né? Ao invés disso, você pode mostrar para essa criança que existem escolhas e que ela vai criar a vida dela baseado nas escolhas dela e que cada escolha dela vai ter uma criação e uma consequência ali. Sim, mas o que eu estou falando é justamente isso. É a questão do pai, que eu falo assim, eu amo minha filha e eu queria fazer tudo por ela. E muitas vezes eu estou falando, o amor aqui é de falar não. O não é muito doloroso às vezes porque você é pai. Por exemplo, pai, me leva no trabalho que eu tenho que ir. Eu falo, não. Sabe? Porque a Ana tem isso, me busca no trabalho, me leva no trabalho. Às vezes eu, como pai, eu tenho que falar não pra ela aprender. Você vai pegar ônibus, velho. Você vai ter que passar por isso, vai ter que acordar mais cedo, vai ter que pegar ônibus. Porque a Ana, sempre eu tenho que buscar, tenho que trazer pro trabalho. Às vezes o não, eu como pai, eu tenho vontade de todo dia pegar ela e levar ela, sabe? De proteger, mas às vezes eu falo não, vai de ônibus. Então, foi isso que eu falei quando eu coloquei nesse sentido, que o amor, ele tem várias formas. Uhum. E ainda que esteja pra gente um posicionamento controverso do Leandro, mas é a forma que ele está transmitindo o amor dele, porque eu falei que é peculiar de cada um. Sim. Igual quando eu falei o meu ponto de vista, eu falei, é o meu ponto de vista. O Leandro falou dele, a Gisele expôs o dela. Então você vê como a gente não sabe nada, né? A gente não entende nada. Se você for ver, se colocar mais outra pessoa, ela vai se manifestar de forma diferente, cada um. Então, por quê? Porque cada um tem seu ponto de vista e seus julgamentos. Ao contrário, vou voltar ao exemplo se você tiver um pet, um cachorrinho, você vai ver que qualquer cachorrinho vai demonstrar o amor do mesmo jeito, porque é aquele amor puro, inocente, sem julgamento. Que é daí que a gente começa a entender. Então, assim, se o Leandro está certo, se ele está errado, a Gisele está certa, errada, eu estou certo, errado, é ponto de vista, mas assim, é o que a gente acredita. Se o Leandro errou, manifestando o amor dele dessa forma, eu vejo como uma coisa boa, porque ele errou com a melhor das intenções, imagino eu, né? Da mesma forma eu e da mesma forma a Gisele. Então você vê como a gente não entende nada, por mais que a gente comece a falar, isso é só apenas ponto de vista, né? Porque a gente está muito longe de entender o que é o amor. A gente vive em um planeta de um universo infinito. Se a gente acredita que Deus é infinito, tudo isso que foi dito aqui faz parte.
Então, não existe um jeito certo. E aí está o grande desafio, que é a gente ficar no interessante pontos de vista para as opiniões das outras pessoas, e principalmente as opiniões das pessoas que estão perto da gente, né? E esse podcast que a gente faz aqui é justamente isso, para expor opiniões e falar do nosso ponto de vista, que a gente tem, não para ditar regras, é assim que é e assim que, né, jamais. Né? O podcast aqui é justamente para isso, para a gente colocar o nosso ponto de vista, a gente falar como que são os nossos relacionamentos, e é isso, para a gente compartilhar, e é assim com você também que está assistindo, que está escutando esse podcast, de você escrever aí, de falar o seu ponto de vista, de falar o que você pensa, o que você acha sobre isso, de dar a sua opinião, para a gente entrar numa conversa sadia, num diálogo, para a gente expandir cada vez mais, né? E estar aberto para novos pontos de vistas. É interessante esse negócio do cachorrinho, que já saiu aqui na mesa várias vezes, e eu lembro muito do meu cachorro, do Kuro, né, que morreu ano passado. E... que conta de... Não vou falar, depois eu falo. Não. Eu ia falar a mesma coisa que você, que as pessoas que estão assistindo, elas têm os pontos de vista delas, também tá tudo bem, né? Tem uma coisa que eu queria colocar sobre essa questão do pai e da mãe. Eu entendo muito bem, porque meu pai e minha mãe sempre fizeram de tudo por mim, né? E eu acredito que todas as escolhas que eles fizeram na vida deles foram por mim e pela minha irmã, sempre colocando a gente em primeiro lugar. E eles têm muito desse negócio de fazer por nós o que eles não fariam por eles. Eles fizeram isso. Mas hoje eu tenho uma visão sobre isso, que eu acredito que isso poderia melhorar nessa realidade, acho que isso poderia mudar, porque eu vejo que a pessoa que faz isso, os pais, principalmente as mães que fazem isso, que elas abdicam, que elas se anulam por conta dos filhos para fazer aquilo que o filho, né, para fazer tudo pelo filho e não fazer nada por ela, elas chegam no momento da vida delas que elas estão acabadas emocionalmente, e isso não é bom para a pessoa, isso, sabe, porque ela tem uma caminhada, ela tem uma jornada aqui, ela tem o aprendizado dela, ela tem o desenvolvimento dela, ela está aqui também para crescer, para evoluir, para aprender, porém ela faz a escolha de se anular para poder dar tudo para os filhos, para poder fazer tudo pelos filhos. E eu já vi várias mães que assim, chegou num ponto que elas estão totalmente anuladas, emocionalmente abaladas, porque elas não sabem quem elas são, elas não sabem do que elas gostam, os filhos vão embora de casa, fica aquela sensação do ninho vazio, e aí elas entram em depressão. Isso acontece muito, e eu já atendi pessoas desse tipo, né? Deixa eu dar um exemplo. Voltar só um pouquinho ali, quando vocês estavam falando do amor de pai, o quanto que é difícil falar não, e esse negócio das escolhas, do empoderamento dos filhos e mostrar para eles sobre as escolhas que eles têm. Mas eu acho que uma coisa que eu observei muito no Mário isso, no começo do relacionamento. Eu me surpreendi, porque quando eu vi ele conversando com o filho dele, eu vi que ele fazia exatamente isso. Ele falava, você tem as suas escolhas, e se você fizer isso, vai acontecer isso, então você vai ter aí você vai colher os resultados disso, enfim. E eu falei, caramba, né, ele está aplicando uma coisa que eu sempre acreditei. Só que eu acho que chega um momento na vida, que é claro que é um trabalho que você faz com o seu filho, de mostrar para ele que ele tem escolhas, mostrar para ele que ele tem... que ele cria a realidade dele, mas como pai e como mãe, eu acho que funciona realmente como uma liderança, como um líder que vai fazer o papel de guiar ali, de mostrar, porque às vezes, por mais que você esteja mostrando para a pessoa que as escolhas dela vão criar, você vê que a pessoa não está escolhendo, e você vê que a pessoa, de repente, ela está escolhendo não escolher. E você, como pai, como uma pessoa que vai educar, que você sabe que de repente a pessoa precisa estudar, ou a pessoa precisa trabalhar, ou a pessoa precisa
para a pessoa vivenciar, para que ela se forme, porque eu acho que é uma das funções dos pais é trabalhar essa educação mesmo dos filhos, orientar. Eu acho legal essa palavra que você usou de liderar, né? De liderança. E chega uma hora que você ficar só falando, olha, você tem escolhas, você tem escolhas, você tem escolhas, não funciona, principalmente se é um adolescente. Então, chega uma hora que dentro você mostra, mas a pessoa não está fazendo, o filho não está fazendo, o adolescente não está fazendo, ele está em casa, sei lá, fazendo o quê? No celular o dia inteiro. Mas tem muitas coisas que eu não fiz, que, por exemplo, a nossa mãe, né, ela sempre foi muito rígida, uma pessoa muito rígida, firme ali, sabe? Ela sempre muito posicionada nas regras da casa e tal, pessoa, tipo, autoritária mesmo. E eu, gente, mesmo assim, mesmo tendo uma mãe que estava ali, sempre ali com a rédea curta, me guiando e me orientando, eu fiz as minhas escolhas. Teve muitas coisas que eu escolhi por mim, mesmo com a minha mãe lá, entendeu? Não, mas eu escolhi ao contrário, porque como adolescente, gente, adolescente é assim, adolescente você pode falar, o adolescente sempre vai fazer as escolhas dele, e é assim que a gente aprende. Infelizmente, muitas coisas a gente aprende na dor mesmo. E esse é o ser humano. Vou acrescentar aqui, em cima das palavras da Gisele, que ela falou da paciente dela, né? Que a pessoa acaba investindo todo o seu tempo, sua dedicação, né? E uma hora os filhos vão embora, aí vem a depressão, realmente, mas isso não acontece somente com os filhos, isso vai acontecer com tudo que você atribui a responsabilidade de ser feliz, seja um bem material, seja o seu companheiro, seja seu filho, nada é para sempre, com né? certeza. Tudo vai durar o tempo determinado de te trazer um aprendizado. Então vai chegar uma hora que seja filho, chega um bem material, dinheiro, tudo vai ir, né? E quando isso acontecer, o que vai restar? É daí que vem esse vazio, né? Por mais que seja dolorido, eu estou preparando meus filhos para o mundo. Eu sei que uma hora eles vão partir, né? Por mais que eu queira que eles fiquem comigo, eu sei que não é possível, né? Então hoje o Kevin está com 16, então ele está conhecendo pessoas, ele está saindo, e eu dou essa opção para ele, né? Ele tem a opção de escolher. Lógico, tem coisas que não é da competência dele. Igual ele começou a trabalhar e ele não queria. Quando eu auxiliei ele, né? E ele falou que não. Eu falei, bom, eu sempre te dou a opção de escolher. Nesse caso, eu não estou te dando opção. Você vai trabalhar e pronto, né? Existem coisas que eu tenho que tomar à frente. Mas outras coisas eu deixo, né? Por quê? Porque ele aprende a sentir as consequências da escolha dele, seja certa, seja errada, né? Mas isso que a Gisele falou, da pessoa ficar com depressão, tudo vai ficar, né? Não porque o filho foi embora, mas porque ela atribuiu a responsabilidade da felicidade dela para um filho, né? E isso não é legal. Seja um filho, seja lá o que for, a responsabilidade de você ser feliz, da sua saúde mental, psicológica, é sua, né? Eu acho que o maior erro nosso é a gente atribuir essa responsabilidade a terceiros, né? E voltando a esse assunto que a gente estava falando do que é o amor, né? Eu ia até comentar e acabou passando, aí eu vou estar voltando um pouco. Vocês percebem que quando a gente fala de amor, a gente sempre coloca o meu ponto de vista, eu sinto assim, então é daí que entra o ego. Então você vê que como a gente não entende nada, porque a gente é tão egoísta a ponto de achar que o nosso amor é o amor correto. Uhum. Daí que vem aquela questão daquele amor sem julgamento, que eu falei dos animais, tudo. Eles têm aquele amor sem julgamento. Então, assim, quando eles demonstram amor, eles não estão demonstrando amor dele, não. Porque ele é amor. Simplesmente ele é, né? Foi daí que eu tirei essas palavras que eu falei, que muitas coisas eu faço, e principalmente agora que o Kevin está na adolescência, tudo, então muitas vezes ele nem não reconhece, às vezes nem um obrigado, mas assim, eu não faço nada esperando que ele reconheça, eu simplesmente faço por fazer, né? E assim, e tudo que eu fiz por ele, e ele demonstra tamanha ingratidão em determinado momento, eu faria tudo de novo, porque eu nunca fiz nada esperando que ele reconhecesse, né? Fiz por fazer, porque me fez bem, né? E aí você percebe que o amor, quando você se sente bem em fazer, né? Que a gente está sempre falando do amor, mas como a gente demonstra, né? Mas a gente não chegou
na questão de como você sente, né? Porque quando você começa a sentir, eu acho que é mais, a gente consegue se aproximar mais dessa questão do que o amor quando você sente, e não quando você demonstra, porque quando você está demonstrando é o seu ponto de vista. É verdade. Né? Quando você sente, vem de terceiro. Eu falo isso... E quando você sente, você não consegue nem explicar o que é, né? Eu falo isso porque eu tive uma experiência há um tempo atrás, foi muito legal. E toda vez que eu lembro eu me emociono, né? Do Arthur. Ele queria uma camisa da França, da Nike, né, de um jogador lá. E não achava, meu. Era muito difícil de achar. Aí eu encomendei, meu, fiquei muito tempo, fiquei meses achando, procurando. Daí tem um colega meu que vende importado, daí ele conseguiu, nem é o tamanho dele, né, era o tamanho, ficou até um pouco grande. E quando ele viu, meu, a demonstração de amor dele, assim, foi mais gratificante pra mim do que pra ele, né? A forma que ele chorou quando ele ganhou a camisa, foi engraçado. E assim, ali foi a demonstração de amor. Não porque eu fiz, mas a forma que eu recebi. Você entende? Então, assim, muitas vezes quando a gente fala de amor, a gente sempre tá falando, mas porque você tá se doando, porque você está fazendo, porque você acha que é isso, mas você não sente, né? Então, assim, é mais fácil da gente, no nosso contexto, tentar entender o amor quando você sente, e não quando você faz. É igual a Gisele comentou do Leandro, que é o que ele acha, que nem sempre é o correto. Por quê? Porque é difícil dele explicar o amor da forma que ele acha que é. Mas se ele começasse a dar alguns exemplos de como ele sente, acho que ia entender melhor, ia fluir melhor. Porque quando você sente sem julgamento, você sente como ele é. Eu acho que a gente consegue passar aqui nesse planeta por fragmentos de amor, que nem nessas situações que você falou. A gente passa ali por um momento, sei lá, uma iluminação breve do que é o amor, aí daqui a pouco passa, entendeu? Então a gente não vive aqui 100% no amor, aqui nessa realidade. Eu acredito que isso ainda não... pouquíssimas pessoas conseguem, né? Acho que está dentro de uma matrix aqui que ainda impede a gente de acessar isso. Mas a gente consegue sim acessar esses fragmentos, né, momentâneos, que é um momento de total não julgamento, barreiras baixas, que aí a gente realmente consegue acessar essa sensação que o Mário fala, né, que é difícil de explicar o que é, mas só quem já sentiu sabe, né? É interessante isso aí que vocês estão falando, né, desses fragmentos e tal, e quando a gente leva para os relacionamentos amorosos, e eu acho que como cada um tem a sua opinião, o seu ponto de vista, uma forma da gente entender melhor como que funciona o amor dentro dos relacionamentos. Vocês já ouviram falar daquele livro, As 5 Linguagens do Amor? Já ouviram falar? Não me lembro. Eu até trouxe ele aqui para mostrar. As 5 Linguagens do Amor, o nome do autor é Gary Chapman. Ele é um psicólogo, ele escreveu esse livro com base nos atendimentos dele em consultório. Então ele atendia os casais e ele foi percebendo que quando os casais chegavam e ele conversava com as pessoas falavam: mas eu demonstro o meu amor, eu demonstro que eu gosto dela, eu demonstro que eu gosto dele, mas ele não se sente amado ou amada. E aí ele foi juntando as informações e ele foi percebendo que cada um tinha uma linguagem diferente do amor. Aí vem o nome do livro, que são linguagens, são 5 linguagens do amor. Então, se uma pessoa, é como se fosse uma língua mesmo. Se você fala espanhol, você vai estar esperando que a pessoa responda em espanhol, né? E aí, se a outra pessoa começa a responder em inglês, você vai falar: não está me entendendo. Não tá condizendo aqui com o que eu estou fazendo. Então, às vezes, o homem sai para trabalhar, traz o dinheiro, traz presentes e encontra a mulher triste em casa, né? E a mulher triste lá, e ele: caramba, eu faço tudo, compro presente. E ela não reconhece, ela ainda está infeliz, ela acha que eu não a amo. Sendo que a linguagem do amor dela é diferente. De repente, a linguagem do amor dela é tempo de qualidade. Né? Então, as 5 linguagens do amor, eu vou ler porque eu não lembro assim de cor. Que é assim, ó, a primeira linguagem são palavras de afirmação. Então, tem gente que vive a linguagem da afirmação. Aí você fala: nossa,
como que você tá bonita hoje, como que você ficou legal essa camiseta em você. E a pessoa se sente, estou sendo vista, estou sendo visto. Né? É a palavra mesmo ali. É a comunicação, né? A segunda linguagem do amor é o tempo de qualidade. O tempo de qualidade não importa se você vai ficar 1 hora com a pessoa, 2 horas, 10 minutos, mas é um tempo de qualidade, onde ao invés de você estar na frente da pessoa, sei lá, segurando o celular, você vai estar lá olhando para ela e conversando com ela. Então, geralmente a pessoa que tem, por exemplo, a primeira linguagem do amor, que são as palavras de afirmação, ela vai esperar, ela sente desse jeito. Ela sente no relacionamento desse jeito e ela vai esperar que a pessoa faça isso por ela. Você pode achar que isso não tem nada a ver, mas... A terceira linguagem do amor são presentes. E não são presentes caros. Não. É o fato de você ter, sei lá, andado na rua, visto um bombom e ter lembrado da pessoa e ter dado para ela e ela vai falar, nossa, lembrou de mim em algum momento do dia. Aí a quarta linguagem são atos de serviço. É assim, eu conserto a pia da cozinha para fazer a minha esposa feliz, eu cozinho, eu faço uma janta gostosa, eu passo roupa, eu vou demonstrar agora que realmente eu me preocupo com essa pessoa, vai lá e lava a louça toda. Né? Então, a pessoa, às vezes, ela não vê isso como uma linguagem do amor, ela vê mais como uma obrigação que a pessoa fez, né? E aí a pessoa se sente não reconhecida. E a quinta linguagem é o toque físico. Tem gente que precisa do toque. O toque mesmo, um carinho, segurar na mão, abraçar, enfim. E o que ele foi percebendo é que as pessoas, elas ficavam esperando isso do seu parceiro ou da sua parceira e isso nunca vinha. E ele começou a perceber, ele faz até uma metáfora com um tanque cheio do carro. Então, você é responsável por encher o tanque naquele relacionamento. Um enche o tanque do outro. Porque se o outro está com um tanque cheio, por exemplo, se eu entendo que a sua linguagem do amor é o toque, e eu faço isso por você, eu me importo com você, e eu vou lá, e eu sei que você vai entender o amor que eu sinto dessa forma, eu encho o seu tanque fazendo isso. E no contrário, a pessoa vai fazer a mesma coisa e vai... Eu entendo que tudo isso que foi falado nesse livro é uma forma de demonstração de amor dentro dessa realidade. Eu vejo isso assim me soa um pouco como dessa realidade mesmo, assim, sabe? Tipo, julgamentos e expectativas sobre o outro. Sim, tudo trauma isso, e drama. Trauma e drama, né? Então, todas essas 5 linguagens, elas têm dentro delas ou julgamentos ou expectativas sobre o outro. Então, assim, se ele me tocar é porque ele me ama. Se ele falar que não é porque ele me ama. Então, isso são expectativas que a gente cria no outro, né? E o julgamento disso. Pra mim, gente, amor é algo tão maior que isso, mas tão maior que isso, sabe? Eu não tô falando que eu sei o que é ou que eu conheça isso, mas que pra mim a sensação que vem é essa, que é muito além disso. O amor não tem sentimentos envolvidos. Se tiver um sentimento ou uma emoção envolvida, já não é amor. Sabe aquele negócio de isso, gente, isso não é amor. Gente, isso não é amor. Porque tem ali um sentimento, e sentimento é algo muito humano, é algo muito da carne. Né? E quando a gente fala de um amor que transcende, um amor incondicional, o amor, na verdade, ele é neutro. Ele não tem sentimentos. Esse é o amor verdadeiro. É quando a gente consegue ir pro neutro, por um interessante ponto de vista, de verdade mesmo, assim. Tipo, sem julgamentos nenhum. Zero julgamentos, zero expectativa. Isso é o amor. Sabe uma coisa que eu tenho que sempre lembrar? Que assim, que eu percebi, que eu tenho que sempre lembrar, que nessa realidade aqui, a ideia que a gente tem de relacionamento é um negócio meio caótico, né? É um negócio de muita discussão e de muita briga, né? E aí eu tenho que ficar o tempo inteiro lembrando que o amor é isso daí. Sim, porque é o peso dessa matrix que a gente tá. É o peso dessa realidade que a gente tá que faz isso com a gente. Sentimentos e emoções não fazem parte do amor. Sentimentos e emoções são coisas dessa realidade, que estão aqui
Matrix. A gente fala Matrix porque é o único nome que me vem agora. E quando se fala de linguagens do amor, se seu companheiro for poliglota, aí que fica difícil mesmo, né? E você só souber falar. O que ele diz nessa teoria é que todas as pessoas falam todas as línguas, né? Tem uma teoria na psicologia que foi exatamente da onde ele iniciou todo esse processo, que fala que o ser humano precisa de 5 grandes coisas na sua existência. E uma delas é a conexão, o vínculo e o amor. Né? Então, ele começou a pesquisa dele a partir disso, desse ponto da psicologia. E ele fala, todos temos todas as linguagens. O que acontece é que geralmente uma ou outra acaba sobressaindo. É claro que isso que você falou é isso, eu também acredito nisso. Mas eu acredito também que é um processo para a gente chegar até lá. É um processo. E talvez entender isso faça parte do processo, né? Para muitas pessoas, elas ainda não entenderam nem isso. Sabe por quê? Porque eu acredito que quando você começa a olhar para a linguagem do outro, você tira o foco de você. E assim, você começa a perceber mais o que existe. O que... Autoconhecimento. Né? Porque você tem que entender que as pessoas não funcionam do mesmo jeito. E você tem que entender a jornada e a caminhada delas. O né? único caminho que vai levar a gente até lá é o autoconhecimento. É quando a gente realmente se conhece e que a gente cria autorresponsabilidade. Sabe? Que a gente para realmente de culpar as pessoas, de culpar o outro, de criar expectativas no outro e a gente cria autorresponsabilidade. Eu acho que esse é o principal caminho. Né? A partir do momento que você vai para o caminho da autorresponsabilidade, que você percebe que você é o criador da sua vida, que você cria tudo, que não existe o outro, não existe nada fora de você, que tudo aquilo que acontece ao seu redor é um reflexo seu, é um reflexo daquilo que está dentro de você, aí você começa a se aprimorar, porque você não quer mais viver aquela realidade. E a única forma de você mudar aquela realidade, aquele relacionamento, ou sei lá, aquele trabalho, qualquer coisa que você quiser mudar na sua vida, você primeiro precisa internalizar isso e observar onde isso está dentro de você. É aí que você começa a mudar fora. E essa é uma jornada que vai te levar realmente ao amor. Eu acredito nisso, porque quanto mais a gente cria autorresponsabilidade, mais a gente vai sair do julgamento. Eu achei interessante falar desse livro, porque tem muita gente que não sabe nem por onde começar. Quando a gente fala de autoconhecimento e a gente fala de amor e as pessoas estão em relacionamentos todos estrupiados, muitas vezes tóxicos e, enfim, elas não sabem nem o que é o amor ou, enfim. Eu acho que é uma forma de você começar a sua jornada de entender um pouquinho do que seria esse autoconhecimento, se olhar, entender como que você funciona, como que você está funcionando dentro dos seus relacionamentos e como que o outro funciona dentro do relacionamento. Né? Então, eu acho que é um processo de aprendizado. Né? Tudo isso que a gente vive é um processo de aprendizado. Eu acho que é um pouco mais fácil falar o que não é o amor, né? Talvez do que falar o que é o amor, falar o que não é o amor. O que não é o amor, eu acho que envolve, assim, se você vê que tem lá trauma e drama, julgamento, expectativas, se você está criando expectativas no outro, isso já não é amor. Se você se anula pelo outro, isso não é amor. Se você está fazendo muito mais pelo outro, isso não é amor. Você pode até achar que você está fazendo por amor, mas isso não é amor. Quando você se deixa de lado para fazer algo pelo outro, quando você quer falar um não, mas você fala um sim, isso não é amor. E aí você já vê que não é amor porque você está se sentindo sobrecarregada, né? Aí eu estou fazendo isso, estou me sentindo sobrecarregada, então ele não está tendo o retorno que eu queria. Então não é amor. A partir do momento que você faz alguma coisa buscando um retorno, não é amor. Também não, o Mário deu a camiseta, mas ele não estava esperando nada. Ele deu a camiseta por amor e ele viu aquela reação do filho dele. Mas se o filho dele não tivesse reação nenhuma, ele ia estar feliz por estar dando. Ele está ali, ele está sem esperando nada em troca. Entendeu? Ele nem esperou aquela reação. Ele nem esperou. Né? Tanto é que ele se emocionou pela reação que teve, porque ele não estava esperando reação nenhuma. Exatamente. Agora, a partir do momento que eu arrumo a pia da cozinha, porque eu te amo, mas eu estou esperando você falar alguma coisa, então não é, pô. Né? Sem expectativas, sem projeções. Se eu estou me sentindo sobrecarregado, não é isso que ele fala no livro.
Não é? Não, tá, mas eu tô falando assim, se eu tô fazendo alguma coisa, esperando algo em troca, então não é amor. Tá? É o que a gente, é que você tava falando. Que o outro fale algo, exatamente. Ele não falou, então ele não me ama. Então, eu não vou, se eu tô fazendo algo, eu não vou me sentir sobrecarregado, porque eu estou fazendo por fazer, porque eu amo, e é isso. E eu acho que a partir do momento que você começa a ter a clareza e você começa a olhar pra você e que você começa a ver o seu papel dentro do relacionamento, aí você tem que lembrar que você tem escolhas. Sim. Sempre. Todo momento. Escolher ficar ou escolher ir embora, ou escolher conversar, dialogar. A todo São momento. infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Para criar algo mais... É sempre assim, né? Tem aquele negócio que às vezes você tá vivendo um relacionamento e aí você acha que, nossa, olha só, me identifiquei ali, o que eu vivo não é amor, ou o meu relacionamento tá muito ruim, né? Então, não é que você vai terminar, né? E também não é que não seja amor. A gente não tá querendo aqui destruir. Vamos agora diagnosticar o seu relacionamento, né? Estamos destruindo todas as famílias. Não é isso, gente. A questão é, comece por você, sabe? Se você quer chegar ali no amor verdadeiro, amor incondicional, comece por você. Exatamente. Ame o próximo como a si mesmo, né? Como a si mesmo. Então, assim, não é ame o próximo, né? Não é ame o próximo, ponto. É ame o próximo como a si mesmo. Então como a si mesmo vem primeiro, entendeu? Então, nada, chega de falar que se colocar em primeiro lugar, que se amar, que buscar pra você, que falar não, é egoísmo. Não é, gente, isso é amor. Mas quando a gente fala de linguagens, você percebe que a linguagem ela acaba dividindo, né? Porque se realmente você ama a pessoa, tanto faz você falar em espanhol, inglês, alemão, o seu sentimento nas palavras é o que vale, né? A energia, né? A energia, exatamente. Então, muitas vezes, a palavra é desnecessária, né? Quando se fala de linguagens. Eu entendi dessa forma, porque vai muito além das palavras, e sim o sentimento, não só no amor, como qualquer... Você vê que às vezes as pessoas... Vou ilustrar com um exemplo. Às vezes as pessoas falam idiomas diferentes, mas o sentimento vai muito além das palavras, né? E levando por esse lado também. Eu acho que independente da pessoa se limitar ao toque, se limitar aos mimos, eu acho que vai muito além quando você consegue passar através do sentimento. As palavras, a gente entende muito essa questão da energia ser a primeira linguagem, né? E eu vivenciei muito isso fazendo as traduções para o Connor. Eu até comentei com o Mário, eu falei, qualquer dia você pergunta para a Gi e para o Leandro como que era eu fazendo as traduções, né? Porque eu não tinha noção de como eu fazia, até vocês me contarem. E aí... a gente não pode esquecer também que quando a gente percebe a energia das palavras, e a gente tem, é uma prática, você perceber a energia das palavras é uma prática. É uma prática de autoconhecimento e de expansão de consciência. Porque quando você não está na sua jornada de autoconhecimento e de expansão da consciência, você não percebe a energia das palavras conscientemente. Você pode até perceber a energia, mas você não entende que aquilo veio antes das palavras. Você pode entender aquilo como alguma outra coisa. Às vezes você nem associa àquela situação que está acontecendo ou àquela pessoa. É muito sutil. É muito sutil e são coisas que chegam, essas energias chegam até você geralmente em primeira pessoa. Então você acredita que aquilo em primeiro lugar é seu. Você não consegue entender que aquilo está vindo da outra pessoa. Então a energia, ela é muito sutil. E você como uma antena, você que capta isso, se você não está no seu espaço de expansão de consciência, você não vai entender essa energia como primeira linguagem. E a gente não pode esquecer que foi a palavra que iniciou muitas guerras, que iniciou muitas brigas, que iniciou muitas separações, né? Então a gente não pode esquecer que nós estamos ainda vivendo em uma realidade onde as pessoas elas não estão praticando a expansão da consciência, conscientemente pelo menos, e elas precisam sim entender que as palavras têm sim um poder. E que dependendo do que ela falar, vai ferir, vai machucar.
E a pessoa vai carregar isso pra sempre. Muitas vezes. Eu entendo que as palavras são a exteriorização do pensamento. Então ninguém fala sem pensar, ainda que inconsciente. Então antes mesmo de você soltar qualquer palavra, a sua mente já criou, né? Daí vem até aquela questão bíblica, né? Da criação. Então assim, não foi que o que criou não foi as palavras, e sim a mente do Criador. Porque antes mesmo dele falar, ele pensou. Não existe esse negócio de falar sem pensar. É muito rápido, mas antes de você falar, você já mentalizou, você já criou. Né? Igual, assim, em cima do que a Agnes falou, que muitas palavras criaram guerras, né? Mas na verdade foram o pensamento. Né? Muitas pessoas já criaram aquele pensamento de guerra. Quando soltou a palavra, ela só exteriorizou o que eles já sentiam. Mas da falta de consciência. Dentro da falta de consciência. Sim, é o que eu falei, muitas vezes consciente, outras vezes não. Mas a palavra em si, ela só é a exteriorização do seu sentimento. Né? Por isso que eu falei da linguagem. Então, independente da pessoa falar o idioma que seja, o sentimento dela vai muito além. Eu acredito. Né? Até mesmo você tem contato com os seus gatos, não que eles estejam entendendo suas palavras, mas lógico o que você sente, eles conseguem perceber muito mais do que a gente. Com certeza. Então, com assim, certeza. não é as palavras. Então, se você ficar falando para ele o tempo todo, blá, 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 e mais com pensamento em determinadas palavras, eles vão entender, porque tanto faz para ele o que ele está ouvindo em si, o que você sente. Eu já fiz o teste. Fala sachê. Fala que é sachê. Vem todo. Depende do sentimento. Quando você fala sachê, você já fala pensando na comida, ou você fala para eles... Você fala pra eles. Você fala pra eles um punhado de bosta e fala. Sachê, ele não vai querer. Pensa em uma outra coisa e fala sachê. Mas uma coisa legal que eu fiz a experiência, que foi eu estar no quarto e chamá-los mentalmente. E eles vêm. Né? Então, realmente, eles captam muito mais a energia do que as palavras. Mas indo além disso, eu entendo que nós somos antenas e que nós somos esponjas. E que a todo momento... Pensamentos, sentimentos e emoções são energias e que ficam pairando aqui. Exatamente. Então, quando a gente capta tudo isso, a gente tem que ficar muito no orar e vigiar, porque às vezes aquilo não é seu. Aquele pensamento, aquele sentimento, aquela emoção que você de repente começa a exteriorizar com as suas palavras, aquilo nem é seu. Né? Então, é ficar muito presente com o fato de que você é uma antena e que você capta energias. Então, às vezes, você está exteriorizando, mas não que aquilo seja seu, propriamente. Né? Porque se tudo chega pra gente em primeira pessoa, se um pensamento, um sentimento e uma emoção chega pra gente em primeira pessoa, como se aquilo você sente, então você acha que é seu. Se você pensa, você acha que é seu. Sim, né? Você já deve ter ouvido falar disso, que o que você sente você atrai e o que você fala você cria. Né? Isso aqui todo mundo sabe disso. Inclusive eu conversando com uma pessoa esses dias atrás, e essa questão de sentir e criar, né? E a gente chegamos na conclusão que por mais que é difícil ser uma pessoa boa, né? A gente sempre fala, quero ser uma pessoa boa, e muitas vezes é difícil, né? Você tenta fazer uma coisa legal, uma coisa boa, e você vê como a gente tem que forçar para aquilo, né? A gente tem que se esforçar para ser bom, né? Pra gente chegar naquela frequência, né, de fazer aquelas coisas boas, tudo. E nesse mesmo sentido, também é difícil você ser uma pessoa má, né? Porque muitas pessoas fazem maldade, mas depois sentem remorso, as pessoas se arrependem. Então, assim, você vê que negócio louco, né? Aquela pessoa que faz aquelas bondades, consegue chegar naquela frequência, também tem aquela pessoa que pode fazer aquelas maldades e chegar naquela frequência. Por quê? Porque quando você faz coisas boas, você vai estar na frequência, vai se sentir prazer de fazer aquelas coisas boas. Muitas vezes você vai sentir certos sentimentos que as pessoas, sendo más, também sentem. E é difícil. Porque você, como um ser, você tem tudo dentro de você.
Não existe, por exemplo, uma pessoa que vai ser boa o tempo inteiro ou que vai ser mal o tempo inteiro. Não existe uma pessoa que o tempo inteiro emocionalmente doente, neurótica e louca. Não, a pessoa, ela é tudo isso. Ela tem o seu lado luz e o seu lado sombra. Aí vai muito para onde você está olhando naquela pessoa. Porque se a pessoa, de repente, ela está fazendo uma caridade, uma bondade, está trabalhando, enfim, para um bem maior, ela não é só isso. Ela é também o lado negro da sombra. Ela também é uma pessoa que xinga, que maltrata, que julga, que é violenta, que mataria por... Então, não, eu entendi o que você está falando, mas acho que você não entendeu. Eu estou falando assim, a gente, quando você faz coisas boas, você fica numa frequência de satisfação, Entendi. de prazer, né? Você se sente bem, né? E da mesma forma, para você fazer coisas ruins e sentir isso, é difícil. Muitas vezes você faz uma coisa ruim e você não tá legal de fazer aquilo, né? Tem pessoas que são más, mas as pessoas ainda se sentem mortas. Então aquelas pessoas não são totalmente má, né? É isso que eu tô querendo dizer. Para você fazer uma maldade e ficar naquela frequência de prazer, de satisfação... Então, eu entendi, mas foi aí que eu entrei com o meu comentário. Entendeu? Nesse ponto aí que eu entrei com o meu comentário. É isso? Eu já buguei aqui. Já. Bom, então, mais algum comentário? Então é isso, gente. Gratidão. Todo mundo que... Eu acho que tem bastante coisa para falar. Tem bastante coisa para falar sobre amor, sobre relacionamento, sobre família, sobre o lado negro da sombra. Existe muito para se falar. Então, só para lembrá-los que estamos todas as quintas. E se é contribuição para vocês... esses episódios, porque a gente sabe que tem muita gente que assiste e não curte. Não curte, é verdade. E nem segue a gente. Assiste todos os episódios e não dá uma curtidinha, né? Porque vai ver que não gostou. Então dá um descurtir, Dislike, que sei não lá, tem faz problema alguma coisa. também. Faz alguma coisa. Comenta aí o que você acha sobre o Eu amor. achei muito ruim, vocês são nada a ver. Ótimo, fala aí. Vamos expandir essa parada, chegar até alguém, pelo amor de Deus. Mas assim, comenta, de verdade, comenta aí o que você acha sobre o amor. Coloca a sua opinião. E se tem alguma coisa que tá pegando na sua vida, se tem algum tema que você gostaria de falar, deixa aí nos comentários. E o comentário do meu cachorro eu faço outro dia, porque senão eu vou chorar de novo. Ih, começou a chorar, verdade. Mas ele foi incrível, né? Um processo Não, de mas cura, é porque fantástico. mas foi uma questão que a veterinária falou pra mim em relação a esse negócio do não julgamento, né? Eu não vou falar, senão eu vou chorar. Tchau, gente. Beijo.